Muito bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. E aí, vocês estão bem? Que bom que nós estamos aqui novamente para darmos continuidade à leitura de Romanos. Romanos no capítulo 2, hoje nós vamos ler e fazer uma meditação, uma reflexão a respeito do texto, o que esse texto está nos apresentando e como nós podemos aplicar essas lições na nossa vida diária. Esse é o objetivo de fazermos o devocional, né? A nossa leitura devocional é uma leitura de alimento, de relacionamento, onde nós vamos crescer em comunhão com Deus, né? Na comunhão com Deus, e também nós vamos aplicar na nossa vida diária. E aqui na Igreja Verbo da Vida, em Senhor do Bonfim, nós queremos ajudar outras pessoas a também realizarem a sua leitura devocional. Por isso nasceu esse projeto, essa proposta de fazermos a leitura do Novo Testamento. O primeiro passo que a gente realiza, todas as vezes que você vai se debruçar sobre a palavra, é orar buscando ao Senhor, né? Pedindo ao Espírito Santo que nos traga luz, entendimento, que nos traga a capacidade de entender, de compreender as Escrituras e de encontrar maneiras de aplicá-la na nossa vida diária. Então, para que nós possamos ter uma leitura eficaz, nós pegamos aqui um passo a passo, né? Nós fizemos 4 passos, nós fazemos 4 passos para que nós tenhamos, então, uma estrutura boa para aplicar a palavra de Deus na nossa vida diária. E o primeiro passo é a oração, né? Quando nós fazemos isso, nós vamos fazer aqui alguns passos e depois nós incentivamos você a dar continuidade a alguns passos, que nem sempre dá para fazer ao vivo todos eles, mas o objetivo é que nós venhamos a ajudar a conduzir você. Tô fazendo aqui o meu, você vai fazendo o seu e depois a gente compartilha nos comentários o que foi que mais ficou marcante, tá bom? Então hoje nós vamos orar primeiro. Pai, muito obrigada no nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa possibilidade de estarmos novamente na sua presença e te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é santo, digno de louvor e de adoração. Tu és o Criador de todas as coisas, tu és aquele que nunca nos deixa. Nós reconhecemos, eu reconheço, Senhor, a tua presença, eu reconheço o teu agir, o teu mover. Eu quero corresponder, Senhor, com as suas expectativas para este tempo, com aquilo que o Senhor está nos instruindo. Por isso, eu me conecto contigo agora, eu trago à minha memória quem eu realmente sou em Cristo Jesus para viver os teus propósitos. No nome poderoso de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a aplicar na nossa vida diária aquilo que nós estamos aprendendo na tua palavra hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos ler Romanos 2. Nós vemos Paulo escrevendo ali para uma igreja que ele ainda nem conhece, não é? Então, ele diz assim, no capítulo 2, ele fala: você não tem desculpa quando julga os outros. Ele estava falando que a humanidade não tem desculpa também de dizer que não conhece a Deus ou que não adora a Deus, porque não acredita em Deus, porque ele diz que tudo que existe denuncia, na verdade, anuncia que há um Deus todo-poderoso, criador, mas existem pessoas, né, que decidiram não louvá-lo e não adorá-lo e não conhecê-lo mesmo assim. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando, né, fazendo nosso devocional. O pastor Adriano já colocou aqui, ó, o comentário, você já pode acompanhar. Nós estamos na leitura em Romanos capítulo 2, do 1 até o 29, que é o capítulo 2 inteiro, nós vamos ler ele. E fazermos uma meditação, a gente vai pontuando aqueles versículos que mais chamaram a atenção, nós vamos marcando, né, aquilo que ficou mais evidente para nós ou aquilo que chamou a nossa atenção. E assim a gente vai fazendo uma meditação e a gente vai conseguindo extrair da leitura
a gente usa aqueles pontos. O que é que tem? Tem algum pecado que Paulo denuncia nessa leitura? O texto, a gente sabe que é Deus através do apóstolo Paulo, né? Porque toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Tem gente que diz assim: ah, mas isso aí não foi Deus que escreveu, foi Paulo. Só que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, a escrever esse texto. E esse texto, gente, essa carta, ela vem para a igreja, é diferente do Antigo Testamento, que fala a respeito do povo de Israel, que fala a respeito das histórias do passado, das coisas que já aconteceram. As cartas, né, e principalmente tudo aquilo que foi escrito para as igrejas, seja a igreja em outro lugar, seja a igreja em tal lugar, mas ela tem aplicações que podem ser trazidas para toda a igreja no âmbito geral. Tem algumas coisas que são específicas, que são locais, isso a gente vai aprender a retirar de toda uma reflexão, considerando o texto, o contexto, e considerando também o contexto histórico em que ela foi escrita, mas em geral, ela está falando para nós hoje, em 2022, de todos aqueles que nascem de novo, de todo o tempo que nós estamos agora. Então, Paulo escreve aos romanos, falando para eles que, na verdade, como eles ainda não se conheciam, né, nunca tinham estado juntos nessa igreja aqui, ele começa a escrever, a gente chama de um tratado teológico, né, fala da teologia das doutrinas, que são as doutrinas de Cristo. Doutrina é ensino. Então, ele começa a dizer sobre coisas que nós precisamos meditar. Aí a gente faz aquele ponto. Tem algum pecado que é denunciado aqui e eu identifico ele na minha vida? Tem alguma atitude que eu preciso mudar baseada nesse texto? Né? Tem alguma promessa para mim, como igreja, como pessoa aqui? Então eu vou pontuando isso para fazer a nossa reflexão. Aí depois você pode observar, tem algum exemplo que eu posso seguir aqui? Rapaz, eu vou seguir o exemplo deste homem. Então você pode se inspirar em alguém que está relacionado aqui no texto. Tem algum mandamento para eu obedecer como igreja, como pessoa, como cristã? Então você olha, se essa palavra está dando algum mandamento, inspirado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo fala comigo algum mandamento, então eu vou obedecer, eu vou me organizar. Nós observamos aqui, eu acho que saiu, não foi? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Se eu consigo fazer um zoom aqui, porque eu acho que fica um pouco melhor, fecha um pouco, né, mais na câmera. Aí você observa, tem alguma coisa que eu possa aplicar na minha vida, aí você vai anotando. Então vamos lendo já com esse foco, com esse olhar de encontrar uma promessa, ou um pecado, ou alguma atitude que a gente precisa mudar. A gente já vai olhando, né, com esse objetivo, a gente já vai lendo com esse olhar, tá bom? Aí diz assim: você não tem desculpa quando julga os outros. Quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado, você está falando de si mesmo, pois faz essa mesma coisa e está condenando a si mesmo. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisas como essas. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las e poupará você quando as fizer também? Será que você não compreende quão paciente ele está sendo com você, ou você não se incomoda com isso? Não vê que ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Então, Paulo, ele vem escrevendo, nós estávamos vendo ele falando assim, ó. Só um instante. Meu Deus, eu tava com coriza ali. Ele estava escrevendo no capítulo 1 e dizendo que, denunciando as atitudes de pecado, vocês lembram, ele está dizendo que as pessoas, porque decidiram abandonar ou não crer no Deus verdadeiro, elas desceram agora para um nível
degradação muito séria, cometendo erros, cometendo perversidades, sendo desobedientes, insolentes, sendo um monte de coisa, porque elas dizem: ah, não, eu não creio nesse Deus, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou aquilo, não importa. Mas elas decidiram seguir a falsa religião. O que é que a Bíblia chama de falsa religião? Tudo aquilo que você diz que segue, mas que não é verdadeiro, que não é o Deus verdadeiro. Tudo aquilo que a gente decidiu colocar a nossa confiança, a nossa crença, a nossa adoração, que não seja o Deus verdadeiro. A Bíblia fala, denuncia como uma falsa religião. Porque a religião verdadeira é aquela que religa a gente a Deus. A Deus, que Deus, mas eu também tenho um Deus com letra minúscula, só que não é o Deus verdadeiro. Existe um Deus verdadeiro e é isso que Romanos 1 fala. Existe um Deus verdadeiro, esse que criou a mim, a você e todas as outras coisas, todos os outros seres. E como assim o ser criado decidiu não reconhecer o seu Criador e decidiu então se entregar e adorar e elogiar e amar qualquer outro Deus minúsculo, né? Então, porque as pessoas fizeram isso, elas começaram a viver uma vida de degradação, uma vida... está sem som? Ah, sim, entendi. Oi, Juju, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui, que ó, nem sempre eu consigo ver as pessoas que participam, porque tenho uma certa dificuldade de enxergar de longe. Aí eu fico fazendo assim, ó, vocês não se incomodem não, tá bom? Aí decidiram viver do jeito delas, né? Decidiram viver do seu próprio modo, do seu próprio jeito. E por isso aconteceu. Então ele está falando no capítulo 2, dando continuidade a esse pensamento, e você vê que fica muito forte. Ele diz: você acha que condenar os outros pelos pecados? Vocês já observaram, por exemplo, que quando aparece alguma situação de que alguém cometeu um crime muito sério, ou que cometeu um pecado, ou algum ato muito perverso, as pessoas caem para cima denunciando: isso é um anticristo, isso deveria morrer, isso deveria fazer não sei o quê. As pessoas começam a desejar e a falar que aquela pessoa sofra qualquer tipo de castigo, que isso daí deve queimar no fogo do inferno, que isso aí deve ser... As pessoas, elas de tão perversas que são, elas começam a dizer que aquela pessoa, por causa daquele pecado, ela deveria ser isso, deveria ser assassinada, elas vêm com tanto ódio para cima daquela pessoa que cometeu aquele pecado, aquele ato que agora está na mídia, que agora todo mundo ficou sabendo, que elas são rápidas em julgar. Aí no capítulo 2, aqui no início, ele está dizendo: você quer condenar aquela pessoa por causa daquele pecado que ela cometeu? E por que você acha que Deus vai poupar você do seu pecado? Então é um momento da gente fazer uma reflexão. Ah, Natália, você está falando essa leitura é para crente. É para crente. A Bíblia foi escrita para cristão. Hoje nós vemos nas mídias sociais as pessoas caem em cima de tudo aquilo que elas acham que pode falar de todo mundo, elas acham que pode criticar todo mundo, que pode chamar todo mundo do que quiser. Mas a Bíblia fala aqui, ó, no capítulo 2, você denuncia o pecado dos outros. E por que você acha que quando for o seu caso, Deus vai poupar você? Aí ele fala: por acaso... Ele diz: quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado, você está falando de si mesmo, pois faz a mesma coisa e está condenando a si mesmo. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer coisas como essa. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-lo e poupará você quando fizer também? Será que você não compreende quão paciente Ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que Ele está esperando todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levar ao arrependimento. Então, o que é que a gente precisa observar? Se Deus não está castigando a gente, se Deus não está castigando a mim e a você, é porque Ele está dando tempo para a gente se arrepender. Ele está dando tempo para a gente se melhorar, para a gente dizer: rapaz,
Quem sou eu para estar criticando fulano, né? Quem sou eu para querer estar desejando que aquela pessoa... Eu vou me consertar diante de Deus, porque eu também cometo pecado, eu também sou falha, eu também sou isso, eu também sou aquilo. Então, esse capítulo 2, ele volta muito o olhar para nós, porque às vezes a gente vê as outras pessoas cometendo pecado, e aí a gente pensa, eita, Deus vai castigar fulano, vai fazer assim, assado. Só que ele traz esse olhar para nós também, aí dando continuidade. Mas você não quer ouvir, assim você está guardando um castigo terrível para si mesmo, devido à sua teimosia em recusar-se a abandonar seus pecados. Pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Ele dará a cada um o que suas obras merecem. Ele dará a vida eterna àqueles que pacientemente fazem a vontade de Deus, procurando a glória invisível, a honra e a vida eterna que ele oferece. Porém, haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e maus e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. Haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para os judeus e depois para os gentios, para aqueles que continuarem pecando. Mas haverá glória, honra e paz para todos quanto praticarem o bem, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Isso porque Deus trata a todos com igualdade. Então, o que é que esse capítulo vem denunciando aqui? Que Deus trata a todos com igualdade. Ele vai... nós vamos todos um dia estar diante do justo juiz. Ele é reto, ele é santo, ele é puro. E ele não vai dar um jeitinho, ele não vai tratar uns... porque aqui essa pessoa aqui nasceu num tempo tão difícil, né? Essa pessoa aqui sofreu, passou por isso. Não, Deus é justo. Ele deu a todos a mesma capacidade, a todos a mesma habilidade. Ele deu a todos a capacidade. E a bondade dele está derramada sobre todos. Quando ele manda chuva para todos. Quando manda o sol, ele manda o sol para todos. Quando vem a adversidade para todos. Todos nós passamos por momentos difíceis. É Deus que manda? Não, é porque nós estamos vivos e todos nós precisamos aprender e crescer em alguma área. Agora o que ele está dizendo? Você não percebe que até hoje você está sem castigo, porque Deus está esperando pacientemente, bondosamente que você abandone esse pecado e que seja salvo e que seja resgatado. Então a gente pode ficar achando que está tudo bem porque não aconteceu nada comigo, tá vendo? Eu estou desobedecendo, eu faço isso, eu vivo do meu jeito, eu faço isso, eu vivo do meu jeito e nunca aconteceu nada. Mas isso significa a misericórdia de Deus sustentando você para que você não se estrague, não se perca de uma vez e reconheça que Deus é bom e venha para o lado dele, porque eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é justo, santo e reto, do que ficar achando e fazendo do meu próprio jeito, se eu não posso garantir minha vida, meu futuro. Eu prefiro entregar a minha vida ao Senhor e viver de acordo com os princípios dele, do que ficar arriscando, achar que vai dar certo naquele dia. Eu acho que Deus vai poupar a gente, sabe? Não, querido, não joga a sua vida para o futuro incerto. O único futuro certo e seguro é esse aqui que ele propõe. Ele diz que se a gente se arrepender e reconhecer o sacrifício que ele fez para nos alcançar de volta, ele garante que nenhum que vem a ele, que se arrepende e que vem para ele, ele não vai lançar fora. Então, eu estou aqui hoje fazendo essa leitura, trazendo essa reflexão para a minha própria vida, porque é um devocional. E aproveitando que estou gravando para deixar salvo aqui, tanto aqui no Instagram como lá no Google, no YouTube, para que eu também possa ajudar outras pessoas a alertar outras pessoas para que elas atentem para a vida eterna. Sabe? Nós somos eternos e só existem 2 lugares onde nós vamos passar a eternidade. Ou no céu, como a gente diz, no céu, na glória junto com o Senhor Jesus,
ou no inferno, gente, no lago de sofrimento, no lago de tormento, junto com o inimigo. O inferno ele foi preparado para o Satanás e os demônios. Não foi preparado para as pessoas, mas muita gente eu creio que não, eu estou crendo que quase ninguém vai estar lá, mas todos aqueles que decidiram permanecer na sua vida de pecado, não vai ter outro modo, não vai ter outro jeito, inclusive aqui está escrito. Tem muita gente que diz, vocês falam umas coisas muito fortes, é muito forte. Mas não é que a gente gostaria, não é algo que nos alegra, é algo que está escrito. Então, se está escrito, é nossa responsabilidade anunciar, porque é a palavra de Deus. E eu lembro que quando eu ouvi essa mensagem, me gerou muito temor. E eu disse, Deus me livre, se existe um céu para a gente conquistar somente crendo em Jesus e obedecendo a palavra de Deus, e um inferno para a gente evitar. Então, vamos correr e vamos fazer aquilo que é certo, vamos fazer aquilo que está diante de nós. E a humildade de aceitar, de ser ensinado é que vai salvar a nossa vida. Porque se nós recusarmos o favor de Deus, a bondade de Deus, o que restará? Não restará mais nada. Porque ele já enviou o único filho que ele tinha para morrer, para salvar a gente. Agora não tem mais outro Jesus. Jesus não pode morrer de novo, né? Até porque agora a morte não tem mais poder sobre ele, porque ele ressuscitou num corpo incorruptível. Inclusive ele derrotou a morte aí, e agora a morte não tem mais poder, porque quando eu morrer agora é o único inimigo que ainda falta, né, para vencer, nós que cremos em Jesus, é a morte. E a morte será derrotada naquele dia quando nós morrermos e Jesus nos der um novo corpo, né? Ressuscitarmos, a gente vai poder dizer, cadê morte? Agora você não pode me pegar, nem me pega. A gente vai dizer, por quê? Porque agora a morte não tem mais poder. A gente vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê o A hora que Jesus me ressuscitou, você não pode fazer mais nada, eu agora vou viver eternamente com Cristo. Então, aquele que tinha poder para nos amedrontar, que era a morte, agora, foi vencida. E a gente não tem mais medo de morrer, porque morrendo, nós vamos estar numa situação melhor ainda, que é com Cristo. Amém? Aí aqui diz assim, aí ele diz, Deus punirá o pecado em qualquer situação. Ele castigará os pagãos quando pecarem, embora eles nunca tenham ouvido a respeito da lei. E Deus castigará aqueles que pecarem sob a lei. Pela lei eles serão julgados, porque não são aqueles que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, eles estão considerados justos. Olha só que coisa interessante. Se eu fosse você, marcava esse ponto. Não é quem ouve que tem Deus, não é quem ouve sobre Jesus, é quem obedece, é quem vive, é quem guarda, quem se resguarda do mal por causa da palavra. Então, qual é o que é que nós temos que fazer? Obedecer e seguir as instruções. Então, a desobediência, viver do seu próprio jeito, vai trazer a condenação, mas obedecer ao Senhor vai trazer restauração e vida eterna. Então, nós podemos guiar a nossa vida por esse princípio. Na verdade, os gentios não têm a lei, mas quando fazem pela própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que no fundo de seus corações sabem fazer a diferença entre o certo e o errado. A lei está escrita dentro deles. A sua própria consciência e os seus pensamentos mostram que isso é verdade, pois às vezes os acusam e às vezes os desculpam. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos, de acordo com o grande plano de Deus que eu anuncio. Isso é Paulo falando, né? Vocês, os judeus, pensam que tudo vai bem entre vocês e Deus, por ele ter lhes dado sua lei, orgulham-se de Deus. Sim, vocês sabem. Vocês bem sabem qual é a vontade de Deus. Vocês conhecem o certo e o errado porque foram instruídos pela lei. Estão tão seguros do caminho para Deus que poderiam apontá-lo para um cego. Pensam que são luz para aqueles que estão perdidos na escuridão e pensam poder instruir as pessoas insensatas e simples, até mesmo ensinar às crianças tudo quanto se refere a Deus, porque realmente vocês conhecem sua lei,
que é a expressão do conhecimento da verdade. Vocês que ensinam aos outros, por que não ensinam a si mesmos? Uau! Olha que coisa. Vocês que ensinam aos outros, isso volta para mim. Isso volta para mim como alguém que ensina as crianças, como alguém que ensina as outras pessoas, como alguém que prega. Para mim e para você que aponta os defeitos das outras pessoas, que diz, olha, faça assim, faça assado. E de acordo com Deus, a vontade de Deus é essa, Deus quer que a gente seja assim. Ele está dizendo, você que consegue apontar o caminho de Deus para as outras pessoas, por que não obedece? Então, o livro de Romanos, ele volta o olhar, o foco para nós que estamos lendo, né? Ele diz assim, você consegue, você conhece a lei de Deus. Tem gente que diz, eu conheço a Bíblia, conheço de capa a capa, eu já li a Bíblia toda. E isso traz mais seriedade, porque conhece, mas não obedece. Então ele diz que isso é mais sério ainda. Se você consegue apontar o caminho para alguém, se você consegue dizer, olha, ali é a direção certa, Deus é isso, isso e isso, o certo seria esse. Ele diz, por que não faz? Aí ele está aqui falando para os judeus, dizendo que os judeus que conheciam a lei de Moisés, e ele disse, se vocês dizem, se orgulham de conhecer a Deus, de ser o povo de Deus, por que então vocês não obedecem? Por que vocês dizem que é errado roubar e roubam? Olha só que coisa forte, não é? Aqui ele tem muita coisa para apontar para mim e para você, marcar na nossa meditação, né? Vocês que ensinam aos outros, por que não ensinam a si mesmo? Diz aos outros que para não roubar, mas vocês mesmos roubam. Vocês afirmam que está errado cometer adultério, mas vocês mesmos adulteram. Vocês dizem, não se ora aos ídolos, mas roubam as coisas do templo. Vocês que têm tanto orgulho de conhecer a lei, desonram Deus quebrando a lei? Não é de admirar que as escrituras digam, os gentios blasfemam de Deus por causa de vocês. A circuncisão tem valor se vocês, que são judeus, obedecem à lei. Mas se vocês não cumprem a lei, é como se vocês não tivessem sido circuncidados. E se os que não são circuncidados obedecem à lei, será que eles não serão considerados circuncidados? De fato, aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará vocês que, tendo a lei e a circuncisão, não obedecem à lei. Ele estava falando dos judeus que, por ser circuncidados, por terem a lei de Moisés, eles faziam aquela marca no prepúcio, eles se consideravam tops porque eram judeus e tal, o povo da promessa, Deus estava com a gente, Deus está no nosso meio, Deus isso, Deus aquilo, Deus nos deu a lei de Moisés, Deus nos deu isso e aquilo, e ele diz, nós somos o povo de Deus, temos aliança com ele. Ele disse, mas vocês não obedecem à lei. Então ele diz, por que vocês acham que o gentio que está lá longe, porque os judeus eles consideravam as outras nações pagãs, tipo, imundos, pecadores, sujos, né? Alguém que eles nem tinham relacionamento. Ele diz, o outro gentio que está lá fora, que não obedece à lei, que não sabe da lei de Moisés, que não lê a lei de Moisés todo dia como vocês, mas que não sabe, mas que sabe fazer a distinção entre o certo e o errado e procura viver retamente, você acha que ele não vai apontar um dia vocês, que tem a lei, que lê a lei, que sabe das coisas, mas não pratica, não obedece? Isso volta novamente a olhar para nós, porque nós somos nascidos de novo, temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos a Bíblia, nós temos a igreja para congregar todos os dias, nós temos pastores, nós temos pessoas que nos instruem, e ainda assim, por que será que não obedece? Não é mais grave? Não é mais sério? Ele está dizendo, haverão pessoas que não vivem, que não têm tudo isso que vocês têm, e serão considerados justos diante de Deus por crerem no sacrifício de Jesus, porque não há outro modo. Então, tem gente que tem tudo, todo esse aparato que Deus criou, todas as ferramentas, o Espírito Santo, a palavra, a Bíblia, né, e tudo. E essa pessoa, mesmo assim, ela decidiu viver do seu próprio jeito, desconsiderar e desobedecer. Então,
Olha que leitura poderosa, que momento de reflexão nós podemos fazer. Olhar para a nossa própria vida e tirar aquilo tudo que tem atrapalhado a nossa comunhão verdadeira, mas viver de modo digno da palavra e daquilo que Deus providenciou para este tempo. Então, a carta aos Romanos, nesse capítulo 2, volta o olhar para aquele que está lendo. A reflexão, para finalizar aqui, diz assim: vocês, na realidade, não são judeus só porque nasceram de pais judeus ou porque passaram pela primeira cerimônia da circuncisão para serem admitidos no judaísmo. Não. Judeu verdadeiro é qualquer um cujo coração seja reto diante de Deus. Deus não procura aqueles que cortam seu corpo através de circuncisão física ou de sacrifícios físicos, mas procura aqueles cujos corações e mentes foram mudados pelo Espírito Santo e não pela lei escrita, e não pela marca no corpo, e não pelo sacrifício próprio, e não por rezar muito, e não por fazer coisas. Você está entendendo? Qualquer um que tiver esse tipo de mudança em sua vida receberá o louvor de Deus e não de homens. Então, qualquer pessoa que deixar o Espírito Santo se transformar a sua vida, que deixar o sangue de Jesus limpar os pecados, que se submeter a essa palavra, né, a essas instruções, que receber essas instruções e obedecê-las, se esforçar, viver, fazer sacrifício, pedir ajuda a Deus, pedir: Senhor, eu reconheço a minha cegueira, eu reconheço as minhas limitações, mas eu quero viver uma vida de santidade, eu quero viver uma vida de acordo com a sua palavra. Qualquer um, não importa se grego, se gentil, qualquer um, não importa se era assassino, se era prostituto, o que era, se essa pessoa decidir deixar a palavra de Deus tratar, essa pessoa será considerada justa. Ela diz: receberá o louvor de Deus e não dos homens. Quem é que receberá o louvor de Deus e não dos homens? Qualquer um que, mesmo tendo a vida toda bagunçada no passado, mas decidiu aceitar aquilo que Jesus está oferecendo, aquilo que Deus ofereceu em Cristo Jesus, e decidir viver de acordo com aquela palavra, com esta palavra, ele disse: receberá o louvor de Deus. Então, no nosso devocional nós fazemos aquela pergunta: qual é o pecado que o Senhor está, através desse texto, denunciando? É o pecado de viver do próprio jeito, pensando do próprio jeito, sendo independente de Deus, desconsiderando tudo que Deus providenciou. Então, se você que está ouvindo que está acompanhando aqui, ou que está acompanhando o vídeo depois, seja no Instagram ou no YouTube, você conseguir lembrar, dizer assim: rapaz, eu vivia do meu próprio jeito, eu busquei a falsa religião, eu vivia do jeito que eu queria, do jeito que minha avó, meus antepassados ensinaram, mas não do jeito que Deus está fazendo agora. Então Deus está falando comigo sobre isso. Então, você, por exemplo, outra atitude, que essa aqui, atitude a mudar. Tem alguma atitude a mudar? Tem a atitude de apontar os defeitos dos outros. A gente muitas vezes é rápido em julgar a outra pessoa, em trazer o juízo, o castigo para a pessoa. Essa pessoa que cometeu esse pecado, seja ele pastor, seja ele irmão em Cristo Jesus, seja do mundo, seja alguém que ainda não foi salvo, que ainda não conheceu Jesus, muitas vezes a gente vê na mídia a ira, a raiva das pessoas por causa de alguém que cometeu o pecado e que veio a público, e as pessoas começam a dizer: isso aí deveria passar a isso, deveria parar no inferno, queimar no lago de fogo. Aí ele diz: você que está achando o castigo apropriado para outra pessoa, não consegue observar a própria vida? Você acha que Deus castigará aquele e não você? Você acha que poupará você? Então ele denuncia essa atitude, e a gente pode, na nossa própria vida, nesse devocional, fazer essa reflexão: será que eu sou aquela pessoa que sou rápida em castigar, em dizer qual é o castigo apropriado para aqueles que cometem erro? E por que eu não faço essa mudança na minha vida? Ele faz essa reflexão também. Outra atitude: você consegue apontar o caminho certo para as pessoas, então por que você não vive? Então veja que ele traz muito esse olhar para nós mesmos, e é uma reflexão poderosa. Aqui, ó, eu depois que eu terminar aqui, eu vou escrever
aquelas reflexões que chegam no momento da meditação aqui junto com vocês e vou anotar. E depois aqui, ó, no passo 3, depois que nós fizemos toda essa reflexão, tem algum mandamento para eu receber? Ele está dizendo sim, que Deus vai dar louvor. O mandamento de receber honra e receber paz com Deus, ser livre da ira de Deus contra o pecado, é reconhecer que você errou, que você carece da graça de Deus, que você precisa da bondade de Deus. Ele disse que vai livrar você dessa ira que vai vir sobre o pecador, sobre os que vivem no pecado. Porque Deus tem uma ira contra o pecado, gente. Todo mundo tem que entender isso, ó. Deus, a ira de Deus é contra o pecado, porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado é semente de Satanás, foi ele que incitou, foi ele que começou. Então, quando este pecado a gente sabe que está no pecado, que vive do seu próprio modo e não reconhece a ajuda de Deus para se livrar desse pecado, que Jesus já providenciou, já limpou a gente, né? Já providenciou o antídoto do pecado. A gente decide permanecer nesse pecado, a gente está debaixo de ira, porque Deus vai acabar com todo o resquício de pecado que ainda houver. Ele já fez isso através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas quem ainda permanece, quem ainda continuar, está se aproximando do dia em que ele vai do céu descer com ira e acabar com todo o pecado nesta terra. E aí quem ainda tiver com a vida cheia de pecado, quem ainda não lavou sua vida no sangue de Jesus, quem ainda não aceitou, também será dizimado, será simplesmente exterminado. E não é desaparecer e deixar de existir, né? E deixar de existir, porque tem gente que acha que a gente é só matéria e quando morre acabou. Se fosse assim, a gente era melhor ir beber, comer, farriar e viver do nosso próprio jeito, porque era melhor. Se morrer, acabou. Mas não. Quando a gente morre, aí é que começa a vida eterna. Tanto os que creem em Jesus como os que não creem são eternos. Aí eu sempre falo, ou a gente vai viver eternamente de um lado, ou a gente vai viver eternamente do outro. E essa escolha a gente só faz com vida. A gente não pode dizer, não, quando eu morrer Jesus é quem vai decidir. Não, ele disse que agora é quem crê. Se você crê, você decide. A gente não pode jogar essa responsabilidade para Deus, porque Deus já resolveu a parte dele. Ele disse aquilo que era impossível, ele providenciou. O que era impossível? Era limpar o nosso pecado, porque por mais que a gente rezasse, por mais que a gente fizesse promessa, por mais que a gente lesse muito Bíblia, nós não conseguiríamos, por nossa própria força, do nosso próprio modo, limpar a nossa vida do pecado. A gente poderia chorar amargamente de ter se arrependido dos pecados, mas se não aceitar o sangue de Jesus, não tem como. Então ele disse, olha, quem crê no sacrifício de Jesus será limpo. Então quem crê e receber e obedecer e andar nos meus caminhos, esse sim, eu vou receber e não há mais condenação para esses. Eu recebo como filhos. Então, no capítulo 2 de Romanos, hoje nós podemos ver essas reflexões e voltar o nosso olhar, rapaz. Como é que está a minha vida? Aí você faz essa meditação. Tem algum pecado que eu preciso abandonar? Se você identificou um pecado na sua vida, o Espírito Santo te lembra, escreve, diz, eu vou abandonar esse pecado hoje. Qual é o pecado, Natália? Pior, o da incredulidade, não crer. Porque o da incredulidade, que é não crer naquilo que Deus está fazendo, afasta você de tudo que Deus tem. Então, eu não cria, eu dizia que eu era isso, que eu era distante, que eu nunca ia acreditar nesse negócio de Deus, que eu acho meio, sei lá, sabe, meio povão. Pois é, mas é o poder de Deus para salvar. O Evangelho, e nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não importa se é povão, mas não é, gente. É inteligência, é sabedoria de Deus. Você entender, Deus tem um plano para mim. Eu quero o plano, porque se ele é soberano, se ele é maior, se ele é quem manda, como pode eu, a criatura, dizer como vou fazer, como tem que ser? Não vai prevalecer diante de Deus. É mentira do diabo de que você, do seu jeito, vai chegar diante de Deus. Não vai. Deus é rei, ele é soberano, a palavra dele vai acontecer. Vai, gente. É melhor você se render, é melhor você reconhecer a sua limitação de criatura de Deus. É melhor você reconhecer a sua vida e reconhecer que Deus é melhor, que Deus é bom e pode te salvar, enquanto é tempo.
Tem alguma atitude para mudar? Se você identificou a atitude, vai lá e escreve. Tem alguma promessa para eu reivindicar para mim? Tem, você lê o texto de novo, vai identificando a promessa. Tem algum exemplo para eu seguir? Tem. Ele vai falando o exemplo daqueles que obedecem, o exemplo daqueles que andam no caminho reto, que procuram, que reconhecem que são dependentes de Deus. Tem algum louvor para dar a Deus? Deve encontrar algum louvor. Eu louvo a Deus pelo seu plano de salvação, porque na bondade dele, ele decidiu perdoar os meus pecados. Então eu louvo a Deus. Eu louvo por tudo isso, por um plano eterno, por ter me guardado, me perdoado. Cometi tantos pecados na minha vida, tantos erros. Estava cega, mas um dia eu vi uma luz no fim do túnel e eu decidi seguir essa luz. E aí por isso ele me aceitou. Não fiz nada para merecer, mas ele foi bom comigo e eu aceitei a sua bondade. Então aqui é o quê? Algum mandamento, aí depois, alguma oração para fazer. Se você, quer fazer uma oração, vai lá, faz uma oração. Alguma verdade para acreditar, e eu vou mencionar essa verdade aqui, ó. A verdade de que a palavra de Deus sempre prevalecerá. Essa é uma verdade para acreditar. Eu acho que isso não vai ser assim do jeito que a Bíblia está falando, não, sabe? Não, uma verdade para você acreditar. Ele disse, o céu e a terra vão passar, mas as palavras que eu falei não vão passar. Então, vai acontecer do jeito que Deus falou, porque Ele é soberano, Ele é o Criador do universo. Quando Ele fala, aquilo vira uma lei, aquilo se estabelece no universo e já é. Então, o que Ele disse vai acontecer exatamente do jeito que Ele disse, porque Ele é rei. E a palavra, Ele é o rei dos reis. Então, quando Ele fala, vai acontecer. E algum erro a evitar? Olha, eu sempre digo, o erro de não crer. O erro de não crer, você deve evitar. Creia, receba, viva, se arrependa e se submeta. Isso serve para mim também. Eu devo crer em tudo que está escrito. Eu preciso evitar esse erro de que tudo que está escrito vai acontecer. O erro de achar que não vai ser assim, não. Então eu tenho que acreditar que tudo que está escrito vai acontecer, amém? Aí no passo de número 3, a gente escreve a aplicação, que deve ser pessoal, é uma coisa bem pessoal. Por isso que eu não faço aqui, não digo para você. Mas você vai ver, você vai dizer uma coisa que você vai fazer. Como é que eu faço para mudar isso que eu identifiquei aqui nessa leitura? Você escreve uma aplicação, como vai fazer? Todos os dias, ou então a partir de hoje, eu vou fazer isso e isso. Eu vou entregar minha vida para Jesus. A partir de hoje, eu vou ler a Bíblia e vou ver se isso é verdade. Ou então, a partir de hoje, eu vou abandonar a falsa religião e vou buscar o Deus verdadeiro. Ou a partir de hoje, eu vou olhar a minha própria vida e tomar cuidado se aquilo que eu falo eu estou cumprindo. Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Então, a partir de hoje, a aplicação você é pessoal, ela é possível e ela é mensurável. Você pode medir. Eu estou mesmo obedecendo depois de 1 mês ou 2, aqui no final do ano, você pode olhar para trás e ver se você está cumprindo mesmo. Aí, o passo de número 4, que é a memorização, a gente pega aquele versículo que foi mais marcante e na área que você quer mudar, você escreve essa memorização. Memoriza esse versículo, fala ele várias vezes, escreve, estampa, repete, declara, para você memorizar, para trazer a memória e vai ajudar você nesse processo de aplicação, de transformação da sua própria vida. Porque Deus está dando um tempo para nós nos arrependermos, para nós transformarmos a nossa realidade, para nós deixarmos de lado as coisas que não servem e viver agora só por aquilo que serve. Amém, gente? Então, um beijo no coração de vocês. Esse é o devocional. E você, se tiver alguma dúvida durante a leitura e quiser perguntar, envia, faz um comentário, deixa um comentário, faz algo, escreve aquilo que mais chamou a sua atenção, porque vai ajudar também outras pessoas que chegam a também se corrigirem, tá bom? Então, que você possa receber neste dia essa meditação, e eu vou deixar salvo lá para você ouvir o restante. Se você não conseguiu, vai ficar salvo tanto aqui, como no YouTube, que é Verbo da Vida, Verbo Senhor do Bonfim. Você entra lá no YouTube, vai ficar salvo lá também. E depois você pode procurar lá e ir acompanhando a leitura de Romanos. Beijo no seu coração, a gente se vê amanhã no nome de Jesus.